Por que você precisa ouvir isso antes de colocar uma prótese de silicone? Prótese de silicone pode te gerar alguns problemas? Sim. Então, se você quer colocar uma prótese, você tem que saber dos riscos que você está correndo. E ninguém está aqui para fazer você decidir por uma coisa ou outra. A gente está aqui para te trazer informações e informações que têm fundamentos em artigos científicos. Muitas pacientes desejam colocar a prótese de silicone, desejam aquela mama maior, desejam um colo mais marcado, porém eu já operei mais de 1000 casos de explante e muitas vezes eu ouço as pacientes dizerem: doutor, se eu soubesse disso eu não teria colocado. Então eu me sinto na obrigação de passar isso para você, para daí sim você decidir se a cirurgia de prótese é para você ou não. Como isso cabe a você decidir, você precisa ter as informações, saber o que pode ser bom para você, porém saber o que pode não ser bom para você. Hoje eu recebo muitas pacientes com queixas de que a prótese não segurou a mama dela. Por quê? Porque ela achava que colocando prótese ela iria ter a mama em pé o resto da vida. Isso não existe, nem com prótese, nem sem prótese. Cirurgias plásticas, elas não são eternas. Você vai continuar envelhecendo, seu colágeno vai mudar, então sua mama vai continuar cedendo. Ela pode ter um tempo mais duradouro ou menos duradouro, mas que vai ceder e que vai te incomodar lá na frente, com certeza isso vai acontecer. É natural, é normal. Nunca pense que uma cirurgia ela seja eterna. Ela não é eterna. E dizer que as próteses são vitalícias também não é certo isso. Prótese é vitalícia se você deixar ela na mesa e não mexer mais nela. Dentro de um corpo humano, dificilmente essa prótese vai ficar eternamente ali. Uma hora ou outra na sua vida, essa prótese pode te incomodar pela estética, pode te incomodar por dor, pode te incomodar por algumas complicações que a gente vai falar nesse vídeo. Quais são as complicações? Vamos falar de 4 complicações aqui. A primeira complicação que você pode ter: contratura capsular. O que é uma contratura capsular? Todo corpo estranho dentro do nosso organismo, o nosso corpo vai se proteger. Ele vai fazer uma cápsula, uma película de proteção. E essa cápsula, ela pode endurecer. Ela começa a se enrijecer e ela pode até calcificar. Isso é chamado de contratura capsular. Ela tem células chamadas de miofibroblastos que elas vão se endurecendo, se contraindo, deixando a mama mais endurecida, podendo causar deformidades, podendo deixar mamas assimétricas e podendo causar dor. Muitas pacientes que nos procuram com contratura capsular, elas se incomodam com as dores. E além disso, pode ter uma inflamação dessa cápsula fazendo um seroma tardio, juntando líquido ali dentro. E esse processo inflamatório da cápsula, que pode evoluir para uma contratura, ele em alguns casos pode também sim evoluir para um linfoma anaplásico de célula gigante, um tipo de câncer que é encontrado nas cápsulas, além de outros tipos de câncer que também já foram encontrados na cápsula. Então, mas vamos falar aqui da contratura. E a contratura causando dor incomoda a paciente. Ela nos procura muitas vezes para fazer o explante. Tem paciente que troca a prótese quando tem a contratura? Sim. Tem paciente que troca, às vezes a prótese está por cima do músculo, passa para baixo do músculo. Mas ela pode vir a ter outra contratura capsular e incomodar e ela passar por uma cirurgia de novo lá na frente? Sim. Então isso é importante você saber antes de se submeter a uma cirurgia. Outra coisa que pode acontecer: ruptura. A prótese pode romper? Sim, ela pode romper por um trauma, ela pode romper por tempo de uso, por desgaste do material. Fala-se que após 10 anos, 12 anos, é mais comum as rupturas por desgaste daquele invólucro que mantém o silicone contido ali na prótese.
Porém, não tem como a gente dizer quem vai romper, quem não vai romper. Existe uma porcentagem de pacientes que acabam tendo ruptura de prótese. E quando rompe essa prótese, aquele gel, ele pode ser captado pelo seu organismo e parar em outras partes do corpo, chamando-se de siliconoma. É um tumor de silicone. Pode ter silicone nos linfonodos, na axila, pode ter silicone nas articulações, pode parar em órgãos. Isso não dá para a gente saber aonde vai ser captado esse silicone. Sabendo que tem ruptura nos exames periódicos que você vai fazer da sua mama, caso você coloque uma prótese, ou identificada a ruptura, você tem que procurar o seu médico para poder ou retirar ou trocar. No nosso caso, a gente apenas realiza explante, não trabalhamos com cirurgia de implante há algum tempo. Mas, tendo ruptura, você tem que procurar com uma certa urgência. Não é uma emergência que você vai ter que sair correndo para operar hoje ou amanhã, mas tem que se programar o mais breve possível para retirar essa prótese rompida. Você não pode ficar com uma prótese rompida. Então, mais uma coisa que você precisa saber antes de colocar uma prótese de silicone. Já falamos da contratura, já falamos da ruptura. Outra coisa que pode acontecer, síndrome ásia. É uma síndrome autoimune inflamatória por um adjuvante. O que é isso? A prótese, sendo um corpo estranho, ela pode causar um desarranjo imunológico, uma ativação do sistema autoimune, e a paciente que tinha um gene específico para uma doença autoimune acaba desenvolvendo essa doença autoimune em conjunto com outros sintomas, que aí é definido como síndrome ásia. E essa síndrome ásia pode levar a vários sintomas além da doença autoimune, como cansaço, fadiga, queda de cabelo, dores articulares, dores no corpo, alterações no sistema digestivo, alteração no sistema neurológico, então alterações inflamatórias como infecção de urina de repetição, candidíase de repetição, alterações de imunidade. São várias as alterações que podem acontecer, e isso pode sim ser ocasionado devido ao corpo estranho que estimulou a sua imunidade, causando a síndrome ásia. E isso, muitas pacientes que a gente opera nos procuram para retirar a prótese e elas têm melhora desses sintomas. Muitas vezes a doença autoimune que já foi desenvolvida, ela não vai sair mais, ela não vai ser curada, mas ela vai ser melhor tratada. Muitas vezes o que as pacientes referem é que as medicações passam a fazer mais efeito e elas têm períodos de remissão e períodos que a doença se ativa novamente. Por quê? Porque ela já foi desenvolvida. E aí a gente tem muitas pacientes que nos procuram para retirar as próteses devido à síndrome ásia. Mais uma coisa que você tem que saber antes de colocar sua prótese de silicone. A quarta coisa que a gente vai falar é doença do silicone, doença dos implantes mamários. O que seria isso? Devido à prótese de silicone, aquela cápsula que se forma, ao processo inflamatório que se forma, a prótese ela não é 100% impermeável, então componentes de dentro daquele invólucro, componentes do gel de silicone pode sair ali da prótese e pode gerar um processo inflamatório no seu corpo, conhecido também como gel bleed, esse extravasamento, o suor da prótese. Tem vários termos que se usam, mas é chamado de gel bleed, esse extravasamento. E isso ativa processos inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias do seu corpo, gerando os sintomas que a gente já falou ali atrás. Cansaço, fadiga, queda de cabelo. Não vai ter associado a doença autoimune, mas aqueles sintomas que a gente falou, muitas vezes a paciente vai ter. Vai ter todos? Depende. Tem pacientes que têm alguns, tem pacientes que têm mais sintomas. E nesses casos, as pacientes referem melhora após a retirada das próteses. Já tem estudos que mostram melhora de 85% a 90% dos sintomas após o explante, após retirar as próteses de silicone. Antes de colocar a prótese, mais uma coisa que você tem que saber: doença do implante mamário ou doença do silicone. Nesse vídeo falamos de contratura capsular, ruptura das próteses, síndrome ásia, doença do silicone e outras coisas que você pode desenvolver. Câncer. Existem câncer relacionados ao uso da prótese de silicone, naquelas cápsulas que se formam para proteger a prótese. Pode-se ter linfoma anaplásio de célula gigante, carcinoma espinocelular, outros tipos de linfomas que a gente também tem vídeos anteriores que a gente já gravou. Nesse vídeo eram mais aquelas informações que a gente queria passar das 4 coisas, como contratura capsular, ruptura,
doença do silicone e síndrome ásia. Por isso, antes de colocar uma prótese, você tem que ter ciência do que você está colocando dentro de você e se isso faz sentido para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para receber os próximos vídeos.